Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião do ESG, do Evangelho Redivivo. E para a gente começar, Thelma, você lê a página inicial? Jorge, faz a prece? Sim. Boa noite. Do Evangelho Redivivo, né? Vamos ler a página. Não basta a afeição externa da vida para que os problemas do mundo se resolvam. A beleza vitoriosa no campo físico quase sempre pode ser simplesmente máscara que o tempo arrebata e consome. A impecabilidade do traje, em muitas ocasiões, pode reduzir-se a dourado esconderijo dos interesses inferiores. Lembremos de que o Senhor se referia à pureza de coração e procuremos cultivá-la conosco, em primeiro lugar. O coração limpo clareia os olhos e os ouvidos que, inspirados nele, não conseguem ver e ouvir senão o bem por onde caminham. Do coração puro sobe a luz celeste ao cérebro que raciocina, sublimando no espírito os pensamentos que arroja de si mesmo, na modelagem do destino que lhe cabe realizar. Nossa, desculpa. Jesus. Esforcemos por encontrar a parte melhor, onde estivermos. O sopro divino alenta na criação todas as coisas e todas as criaturas. Não vale reprovar, criticar, condenar ou destruir. Em todos os lugares surpreenderemos o apelo do Todo Misericordioso, induzindo-nos a cooperar na exaltação do seu amor infinito. Busquemos auxiliar a todos, totalizando em nossa fraternidade os velhos e os jovens, os bons e os menos bons, os felizes e os infelizes, os sábios e os ignorantes, os ricos de luz e os pobres de entendimento. E, nessa faina bendita de louvar o bem, levaremos o tecido sutil de nossas almas para que o nosso coração se faça puro, nele erguendo o santuário em que contemplaremos um dia um Espírito de verdade, a divina presença de Deus. De Emmanuel, Franciscano Xavier, pureza de coração. Bom, então agora vamos dar início a mais um estudo da noite de terça-feira, rogando a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos benfeitores espirituais, que possamos compreender o que nos será trazido nesse estudo de hoje e que dessa maneira isso se converta para nós em ensinamento e ação, se for assim a proposta. Então, Senhor, abençoe a quem vai estar colocando os ensinamentos para a gente hoje, para que faça de forma clara, de forma que possamos entender. E nos abençoe também, Senhor, com a luz do discernimento, para que a mensagem seja colocada de maneira a nos contemplar. E que assim seja, Senhor. Dou graças a Deus. Obrigada, Thelma. Obrigada, Georgia. Então, gente, a gente vai dar continuidade ao estudo que a Mira começou na semana passada, na Premissas do Reino, na parte narrativa 2. Miriam, palavra sua. Então, gente, aqui estão, né,
as 5 perícopes do estudo de hoje. O que é perícopes? O estudo é Mateus 15, de 1 a 39. Então, são 39 versículos. Eles são divididos em 5 pedacinhos, né? Cada pedacinho desse, cada tema que é dessa subdivisão, são chamados, então, de perícopes, certo? E aí a gente falou sobre a questão da palavra primícia, que vem do latim, que ela significa primeiros frutos, primeiras produções, primeiros efeitos. Então, essa é a visão da questão da primícia. E nós vimos, né, a discussão sobre as tradições dos fariseus e o ensinamento sobre o puro e o impuro. E a gente vai ver que, assim, o objetivo dele, a ideia principal, desses dois itens, né, dessas duas perícopes, que é a discussão sobre as tradições dos fariseus e o ensinamento sobre os puros e o impuro, vem justamente discutindo as violações que os judeus faziam, né, nas tradições, e que Jesus refutava isso, né? Então, eles interpretavam a sua maneira, que nem era a maneira correta da interpretação da tradição. Jesus, então, refuga, né, especialmente as reflexões sobre o puro e impuro, né? Que eles, os judeus, enfim, se preocupavam muito mais com a forma, né, do que realmente com as realidades espirituais. Por isso que Jesus chamou os fariseus de guias de cego, né? Então, depois a gente vai ver hoje que ele vai fazer que ele fazia, era o objetivo dele, a busca das ovelhas desgarradas de Israel. Então, um dos temas de hoje ele fala sobre a mulher cirofenícia, né, que suplica então pelo pão da vida. Então, o primeiro e o segundo fala justamente, eu trouxe até aqui justamente da questão da tradição com as leis de Deus. Então, enquanto os escribas e os fariseus, eles faziam a conservação das tradições, mas eram transgressões das leis divinas. Essa conservação das tradições muito era vista da forma do olhar deles, né? E aí, com isso, eles também transgrediam as leis. E Jesus veio, né, para mostrar essas transgressões e fazer com que eles cumprissem as leis divinas. Então, dessa forma, a prática da lei com a renovação, né? A gente viu, por isso que a gente entendeu o que era a questão do puro, do impuro, né? Era aqueles que eles se preocupavam muito com as questões exteriores, de não lavar a mão para comer, né? Que os apóstolos não lavavam as mãos, e tinha muito a ver com questões exteriores, porque é, vibracionalmente ou moralmente, eles não estavam dando o menor valor às práticas das leis, na verdade. Eles transgrediam e ficavam assim prestando muita atenção nas questões de aparências, né? Nas questões exteriores, né? E Jesus até falou que essas purezas internas, e também no texto fala que Jesus não era contra você lavar a mão, não tem isso, né? E ele fala que essas impurezas internas, que são decorrentes do nosso metabolismo corporal, são muito secundárias à noção de impureza espiritual ou moral. Então Jesus não era contrário, mas ele só falou assim: ó, presta atenção, a lavagem da mão pode ser muito importante, só que nós estamos falando de pureza espiritual e moral, não é só de questão de corporal. E ele fala também, né, nesses dois itens, sobre a miopia espiritual daqueles religiosos, da forma como eles interpretavam a lei, porque eles só focavam essa interpretação nas ações exteriores e não na essência do ensinamento das leis de Deus. Por isso que ele também toca nessa questão da limitação do universo das pregações dos fariseus, que era pautada em doutrinas vãs. Então, essas são as ideias principais que nós discutimos hoje, e só reafirmando que a prática da lei versus a proposta de Jesus, que é a renovação,
Os fariseus achavam que Jesus estava errado, porque, reafirmando para o Cristo, era importante que as autoridades saíssem da zona de conforto espiritual, que onde elas estavam muito acomodadas, a fim de melhor compreender os ensinamentos de Deus. Então, houve muitas questões, muitos conflitos, né? Porque eles não aceitavam, eles não queriam mudar, eles não queriam sair, né? Da, da caixinha, eles estavam muito bem ali, e Jesus incomodou eles demais. Então, esse é alguém que quer comentar alguma coisa desses dois? Miriam, volta só no slide anterior. Isso, você colocou para os judeus, Jesus estava errado. Para a parte dos judeus, né? Os fariseus, Sim, os isso é o saduceus, que fala né? aqui, né? Que a maioria deles seguiu as leis judaicas. E a Sim. interpretação era deles, dos sacerdotes. Eles não tinham como. é, 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 eles aceitavam o que os sacerdotes falavam, na grande maioria. E, então tinha esse conflito muito grande. Só depois da vinda de Jesus, quando ele começou a mostrar a importância das mudanças, é que alguns, né, começaram a mudar. Mas foi uma discussão, demonstrava conflito, porque eles não aceitavam. E você sabe como é que é? Eles tinham uma questão muito firme, até de leis, né? Os sacerdotes judeus, né? Eles ainda eram mancomunados depois com Roma mais tarde, então era complicado. Então eles não podiam ir contra o que eles falavam. Então Então era bem precisavam complicado. sustentar, até porque eles julgavam Oi? que estava certo. Eles precisavam sustentar, até porque julgavam os fariseus e os saduceus, né? Eles julgavam que isso estava certo, ó, eles tinham que cumprir a Torá. Aí Isso, quando Jesus isso era, chega dizendo que esse todos são ensinamento era irmãos, oral, irmãos, né? filho de um pai, aí, ó, como assim, né? Eles eram um ensinamento oral, então ele passava de um para o outro, de um para o outro, para o outro. E eles iam aprendendo dessa forma. Ficou claro, gente? Tem alguma. Até porque a maior parte na época era analfabeta, né? Aham. Pouquíssimos escreviam. Só os fariseus, os escribas, essas pessoas que tinham acesso à educação. A maior parte não sabia nem ler nem escrever, então tinha que ser tradição oral, né? Hum. Poucos podiam ter esse luxo de saber ler e escrever, né? E aí as leis mosaicas, elas estavam por cima, como que tapando o, o sol, digamos assim, que eram as leis divinas. E muitas dessas leis eram ligadas a partes materiais de higiene e de Eu lembrei até, abafar um pouco aquele monte bárbaro que tinha na época, né? Que eu ele até escreveu. lembrei que até hoje os judeus têm um. Eu esqueci de trazer o nome. Não é Metz-Havá, né? Eles têm 613 códigos de como se comportar. E os judeus ortodoxos seguem isso, né? Então, eles têm código. Eu até falei da outra vez, o Haroldo falou que, por exemplo, para você ir visitar alguém que está no hospital, está descrito lá o que você tem que fazer, o que você não pode fazer. E eles seguem as regras, né? Então, eles têm regras. E essas regras são de convivência, ou são exteriores, na maioria das vezes, tá? Tem algumas coisas assim. Então, eu não lembro agora, mas não acho que não é Metz Savana, é o nome de um médico. Mas eles têm esse código de normas deles, né? E que eles, alguns seguem hoje em dia, né? Mas eles tinham muito isso é antigo, né? Ok? Ei, Jesus, hoje eu tô bom. O livro está caindo aqui em cima, gente, desculpa. Mira, o nome é mitzvot. Eu Hã? peguei aqui no mitzvot. Mitzvah, Vot. eu que falei Mitzvot. mitzvah, né? Mais ou menos Mitzvah. isso, né? Isso, eu não Mitzvot. consegui achar isso. É isso aí, é o conjunto desses mandamentos, né? Que, de Isso. acordo com o judaísmo, consta da Torá, né? Que está lá e tem que ser cumprido. Tá lá, então. Quem é muito ortodoxo, eles mantêm algumas coisas, né? Tem algumas regras que eles seguem. É isso.
Eu esqueci de Tem perguntar. aquela máxima, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Como era coisa transmitida de forma oral, cada um dava a sua. Eu acho que isso aconteceu muito. Eles foi cada um dando a sua interpretação. Estou falando dos antigos, né? Depois que começou a ser compilado, né? Depois que começou a botar em papiro e tal, já é menos, mas lá desde dos primeiros lá e eles foram passando, né, oralmente, ensinando oralmente, e aí teve a interpretação de cada um, teve, né, cada um colocando, de repente, alguma coisa que achasse também. Você vê, na Páscoa que Maria perdeu Jesus, ele estava, quando ela foi achar, ele estava lá na sinagoga discutindo com os sacerdotes. Maria ficou apavorada, porque achou que eles fossem, sabe? Então, porque ele estava lá falando para eles que ele estava equivocado, gente. E é nessa Páscoa, essa é uma das festas que eles vão repetindo toda a história, né? Eles vão repetindo essa história para as crianças, para os adultos, relembrando. Então, todo ano eles vão para lá, né, para relembrar tudo. Então, aquilo é recontado, e eles vão interiorizando tudo aquilo. Mais alguém? Buenas, então nós vamos para a cura da filha de uma mulher cananeia. Então, o Evangelho fala o seguinte, aí já está Mateus 15, 21, 28. Que Jesus, partindo dali, ele retira-se então para a região de Tiro e de Sidônia. E eis que uma mulher cananeia daquela região veio gritando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, nada lhe respondeu. Então os seus discípulos se chegaram a ele e pediram-lhe: Despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela, aproximando-se, prostou-se diante dele e pôs-se a rogar: Senhor, socorre-me. Ele tornou a responder: Não fica bem atirar o pão dos filhos e atirá-lo, não fica bem tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. E ela insistiu: Isso é verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: Mulher, grande é a tua fé. Seja feito como queres. E a partir daquele momento, a filha ficou curada. Então, essa é a história, né? Só para a gente ter alguma noção, essa mulher era sírio-fenícia, né? Então, a Fenícia é a região que hoje, então, a gente vai encontrar o Líbano. Oi, Alvin. Quando você falou em nome da Sidônia, sim, eu lembrei também a avó, Por que é o nome dela? Maria da Sidônia. Aí você falou sobre Sidônia, eu lembrei também a avó. Ah, tá. Então, aí a gente está falando da Fenícia, que atualmente é o Líbano, fica entre o Mediterrâneo, né? E a oeste é a Síria, a leste é o norte de Israel. Então, tá aqui, tá tudo aqui. Então, a Tiro e Sidom são as duas principais cidades dessa região, e elas ficam bem à margem do Mediterrâneo. Isso lá, ó, 1700 antes de Cristo, esse pessoal daqui, né, os habitantes, eles eram especialistas em navegação, comércio, ciência, arte e literatura, e eles produziam para papiro, e então eles tinham uma grande influência sobre as demais nações.
Tiro é hoje um patrimônio histórico da humanidade. Então, essa mulher de Cananeia, ela vinha dessa região. E o que é importante isso? Só trazendo de novo, esse é do Celestino. Ele fala: Cananeia, o mais antigo nome da tribo que ocupava as terras baixas, posteriormente tornou-se a Fenícia. As dificuldades que essa mulher precisou enfrentar para obter da parte de Jesus o benefício que necessitava para sua filha ilustra muito bem que os judeus eram, né, os principais beneficiários do ministério do Cristo. Então, assim, ela teve muita dificuldade para chegar até lá, né, e fazer o pedido que ela fez para ele. E ele ainda escreve: não podemos deixar de salientar nesse episódio a humildade e a fé daquela mulher. Ela não se intimidou diante da primeira recusa dos discípulos, seguida da informação de Jesus, que tinha vindo para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, né, é, essa mulher, na verdade, Jesus não veio só para os judeus, né? Ele veio para todas as ovelhas perdidas de Israel. Isso ele fala muito bem, né? Então, por que que essa mulher, ele cita que ela é desgarrada? Que aquela mulher era uma ovelha desgarrada, justamente porque os filhos fenícios, eles não tinham um Deus único, eles cultuavam vários deuses. Então, perante Israel, ela era aquela ovelha desgarrada, né? Ela era aquela ovelha perdida. É nesse sentido que essa mulher seria, então, aquela ovelha desgarrada. Então, aqui ele está falando, né? A mulher Ciro-fenícia, embora não fosse da casa de Israel, era uma dessas ovelhas do Cristo. A sua intuição de procurar a Jesus, o seu gesto de prostrar-se a seus pés e o modo decisivo e claro de falar-lhe, a sua insistência na rogativa dirigida ao mestre mostra bem claramente que se tratava de uma pessoa que não podia deixar de ter afinidade espiritual com Jesus. Olha que Caibar Schutel que fala isso. Então, eles acham que apesar dela, naquela encarnação, ser essa pessoa desgarrada, ela já tinha alguma afinidade com ele. Mas aqui embaixo ele fala, ó, para afirmar mais ainda a sua fé, e certamente porque aquela mulher havia cometido a grande falta do desregamento de seu rebanho em anterior encarnação, aqui no livro ele não fala isso. É o Caibar que fala isso, que esse desregramento, desgarramento, né? Ele fala do rebanho foi em encarnação anterior. Mas aqui, aonde ela morava, sendo Sírio-Fenícia, os sírio-fenícios não adoravam vários deuses, eles não eram monoteístas. Então, isso também tem a ver com a questão de Jesus falar que ela, então, era uma ovelha desgarrada. E o Caibar Schutter fala que ela, em encarnação anterior, ela então se desgarrou e que Jesus propositalmente tratou ela com severidade, porque assim, nessa severidade, quando ele fala, tipo, nós vamos ver da questão dos cachorrinhos, é, ela conseguiu. Deixa eu ler aqui, porque acho que eu escrevi tudo errado aí. Então, ela despertaria nessa mulher várias intuições por haver abandonado o mestre, e ela afirmaria ainda mais no dever de reparar a falta. Então, assim, Jesus foi firme com ela para ela acordar, para dar o estalo nela mesmo, né? E ela, então, já tinha, no fundo ali, ela já trazia um conhecimento, porque ela reconheceu Jesus, pede para ele, né, para que ele faça cure a filha dela. Então, ela reconhecia nele alguém especial, alguém que tinha um poder que os outros ali não tinham, e ela tinha uma fé muito grande, porque ela enfrentou, né, os apóstolos dele, que não pediram para ele, então,
deixar ela embora, né, para não se preocupar com ela. Então, é essa questão. E, e aí tem essa história, porque quando a gente lê, a gente fala, nossa, que palavra, né? Que frase mais esquisita, né? Porque ele fala: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Então, a Marta Antunes, que é da FEB, ela fala que Jesus não estava humilhando a mulher, comparando com os filhotes de cães, porque a gente tem que lembrar que os judeus tinham uma formação de frase, eles tinham uma forma de falar completamente diferente da nossa. E isso aqui é são coisas que têm referências muitas vezes ao Velho Testamento, né? O Antigo Testamento. Jesus não modificou nada, ele só foi direcionando. Então, era a forma dos judeus falar. É, Haroldo que fala muito disso, né? Que às vezes o namorado falava que a menina era uma cabrita linda, né? Porque era o jeito dela ser espontânea e animada, enfim. Então, eles tinham uma formação de frase e muito diferente da nossa. Então, ela fala que a palavra cachorrinhos tem aqui o sentido de criancinhas, que no texto, na verdade, estava simbolizando a infância espiritual, o pouco conhecimento espiritual que tinha o pessoal daquela região, os sírios fenícios, né? Porque, ó, por ser politeísta, não se encontravam no estágio inicial dos processos que levam à compreensão do Deus único. Apesar dela já ter alguma coisa, né, porque ela acreditava no Cristo, teve fé nele e sabia quais eram os preceitos que ele estava ali, né, ensinando, quais eram alguns das suas máximas, dos seus conhecimentos, né? Então ela diz assim, ela sabia porque Jesus falou aquilo de cachorrinhos. Ela entendeu e sabia da maldição aos cananeus, considerado como cães, idólatras devotos de Baal. Então, os cananeus também já tinham essa. O pessoal já chamava eles de cães, né? Ele também tinha essa conotação que os cananeus que viviam ali também, para as outras, é, para os outros, as outras cidades, eles também já chamavam ele de cães pela forma com que eles, então, gostavam, eram devotos desse deus do Baal, eram idólatras, tudo. Então, ela entendeu que não foi, um xingamento, não foi um. Ela não estava falando mal, ele estava dando a ela a entender o que ele conhecia, a necessidade daquela promover mudanças nela, né? E ela aceita isso, então a filha dela acaba sendo curada. Ficou complicado? O Miriam, eu entendi muito bem Mas está a... tão baixo o seu som, será que é só para mim? Ah, não, peraí. Deixa eu tirar o livro da frente. Vê se melhorou. Para Ah, mim tá bom. Eu tá. tirei. Eu achei que eu não consegui entender a colocação da Marta. A palavra cachorrinho tem o sentido de criancinha, porque no texto não é bom pegar no pão dos filhos e deixar deitá-lo aos cachorrinhos. As criancinhas. Ele está falando em criança em questão de conhecimento espiritual. Não é bom pegar o pão dos filhos e dar para aquelas pessoas dali que tinham pouquíssimo conhecimento espiritual. Eles estavam no estágio muito inicial, né, da sua compreensão nesse Deus único, porque eles tinham uma característica completamente diferente. Ficou difícil? Miriam, você não falha a memória? Essa área aí foi, assim como a Samaria, elas foram dominadas por diversos povos no passado, né? Então, o politeísmo, ele vem daí, porque eram deuses trazidos de fora pelas invasões por muito, às vezes até por séculos, né? De determinados grupos
de pagãos, digamos Toda aquela assim, região, né? politeístas, digamos assim, né? E mas havia judeus misturados, né? Que moravam lá também, né? Não havia? Porque não havia sido um tempo, eu não sei se foi depois ou antes de Jesus, em que aquela região foi dominada pelos judeus. Não sei. Foi? Não, era só isso. Eu tenho essa dúvida, mas eu acho que sim. Eu acho que porque Jesus, se Jesus estava vendo ali muitas pessoas pobres de espírito, e aí ele não parava para pregar, mas ele não foi para lá à toa. Ele não foi andar numa terra em que só tinha politeísta. Havia grupos monoteístas ali no meio para poder Jesus chegar até eles, né? Que seria a intenção da viagem, Sim, né? ele estava. A função dele era ajudar todos, né? Não tinha algum. Quer ver? Esse próximo slide ele E vai falar. introduzir o monoteísmo, né? Ele vai falar nesse próximo slide o seguinte, é Edivaldo ainda, e é pela Amélia Rodrigues em Primícias do Reino. A mensagem do Cristo destinava-se a Israel, sem dúvida, onde a dureza da lei e o orgulho preponderava, mas o seu reino abrangia a terra toda. Então assim, ele não veio só para os judeus, ele veio para todos. Desejava, através daquele diálogo com essa mulher, lecionar o poder da humildade como ensinamento que se esculpisse no espírito dos discípulos. Exultante com a firme confiança da cananeia e com a sua elevada simplicidade, o mestre não lhe inquire a crença nem a raça, não lhe reprocha a vida, nem lhe censura o alarido. Diz-lhe somente com amor: ó mulher uma mulher grande é a tua fé. Então, olha só. Então ele percebe nela, né, que ela era um pouco diferente, né? Por causa que ela tinha humildade, porque ela tinha uma simplicidade. Ele percebe nela que ela era uma pessoa de fé, tanto é que ele fala, né? Então ele não reprova ela, na verdade. Ele só fala para ela, ó, mulher grande é a tua fé, depois que ele teve o diálogo com ela, né? E aí ele fala, seja feito para contigo o que deseja, ou seja, ele cura a filha dela, que foi isso que ela foi pedir. Então, assim, ela fala, naquele gesto de aparente indiferença, ele anelava tocar o coração dos amigos, que todavia não intercederam a favor da sofredora. Hábito infeliz, aliás, que pareciam cultivar. Aliás, todos nós. A doçura, porém, a fraqueza, a desproteção daquela mãe tocaram o Senhor. Exalando misericórdia, o rabi à distância expulsou o espírito obsessor da jovem mediunizada em processo de longo curso e prosseguiu inter, imper, impertérito. Então, assim, ele não perdeu a oportunidade para fazer daquele momento uma grande lição. Então, ele estava ali no meio de um povo que era politeísta, no meio do povo que cultivava vários deuses, inclusive esse Baal. Ele estava ali num, e no meio de pessoas que, assim, não tinham o menor conhecimento dele. E chega essa mulher, que também, né, era daquela região, possivelmente também é, era politeísta, mas ela trazia uma fé, uma humildade que tocou o mestre e ele acaba então curando a filha. Mas quando ele é meio agressivo com ela, agressivo assim, quando ele fala do cachorrinho, quando ele fala daquele gesto dele, não era só para ela, na verdade, era para que todos que estavam ao lado dela, porque tinha mais pessoas ali, entendessem, né? Entendesse a mensagem que ele estava passando ali, né? Que eles não ajudavam aquela pessoa, que eles tinham o hábito de cultivar também as questões
só aparências, né? Então, ele não perde a oportunidade para estar sempre fazendo, né, os ensinamentos, ensinando. Então, quando ele tem o primeiro diálogo com ela e ele fala da questão dos cachorrinhos, tudo, foi uma coisa um pouco assim até agressiva, né? Mas não era para chocar ela especialmente, era porque os outros também começassem a se questionar, fazer reflexões. Ele sempre fez isso, né? Alguém quer comentar? Não, é isso mesmo. É porque eu falei, não há. Cristo não ia à toa para lá, né? Não, Ele ia para plantar sementes. sim. E os apóstolos muitas vezes não entenderam. Tanto é que eles queriam afastá-la, né? Eles não entenderam, eles não tinham a capacidade de entender os Exato. objetivos, as metas, os propósitos que o Cristo estava lhe trazendo, né? E muitos, por serem exclusivamente de origem judia, família judia, etc. e tal, achavam que ele era só para os judeus, Ah, né? sim, é. Até a questão do Deus único ficou muito fechado nos judeus, né? Logo no início dos versículos, é interessante que a gente percebe isso na fala dos apóstolos, né? Que ele sempre fala, despeja, porque ela Então, vem vem gritando atrás de gritando. nós, Quer não dizer, é? é o que a Amélia Rodrigues falou aqui em cima, né? Naquele gesto de parente indiferença, ele anelava tocar o coração dos amigos, que todavia não intercederam a favor da sofredora, nem os apóstolos, né? É, Também não né? intercederam, queriam que ela fosse expulsa porque ela estava gritando, que é uma coisa feia a mulher estar gritando, mas ela estava desesperada, que ela não conseguia ajuda. E a filha dela, um obsessor, mediunizada, jovem, devia ser que nem Madalena ali, né? Se jogando, mas no shows, né? Aquela coisa da Madalena ali. Então, era isso. Então, ela acreditou nele, teve fé nele e quis ajudar a filha. Então, ele aproveita todos os ensinamentos para tocar aqueles que estão em volta, né? Para ele já vai atingir mais pessoas além da mãe e da filha, né? Então, aqui ele fala que ele não curou apenas a filha, mas também a mãe. E quais os ingredientes que foram necessários para obter a cura. Então, é só para a gente lembrar, né, que as curas normalmente se efetuam por conta da fé, do amor e por misericórdia, né? A cura efetuada para a conversão do incrédulo é a cura pela fé. A cura feita num amigo ou numa pessoa de nossa amizade é cura feita por amor. A cura feita num estranho, num miserável, até num desafeto, ou mesmo dirigida a um pobre animal, de que tenhamos compaixão, é cura por misericórdia. Então, por isso que ele fala que as curas de Sacaibar se processam por três motivos: ou porque você tem fé, ou porque você tem amor, ou por misericórdia. Então, isso é, na verdade, de quem está promovendo a fé, a cura, né? Então, você vê, o incrédulo acabou sendo curado também por causa da fé. A pessoa da nossa amizade, cura feita num amigo ou numa pessoa, você faz a cura através do amor, pode estar associado à fé, enfim, mas e num estranho, num miserável, que você nem conhece, num animal, aí é por compaixão, então é a cura por misericórdia. Então, Caibar fala que Jesus ensina que não devemos empregar os nossos dons de curar somente para fazer prosélito, ou seja, para propagar a fé, mas também por deveres de amor e de misericórdia. Então, isso é super importante, né? Porque às vezes eu acho que a gente não tem, né? Não é uma coisa de costume, mas tem muitas religiões que fazem muito proselitismo com cura, né? E nós também podemos fazer isso, que é um grande engano nosso, né? Então, assim, você propaga a fé através de uma cura desse jeito? Eu entendo que não, mas você tem que empregar essas fés, né, a fé, e
por causa do reconhecimento de amor, de misericórdia, de fé, de compaixão, de tudo isso, né? Fazer só proselitismo não vai resolver. Muito, eu acho que é pior, né? Eu acho que afasta as pessoas. E então, ele voltando a falar da questão da criatura impura, ele fala: o sofisma brandido astúcia ainda é arma traiçoeira. A hipocrisia que disfarça os sentidos vis constitui-lhe mecanismo de expressão. Então é isso, a gente acaba sempre, né, se enganando com as nossas atitudes, né? A gente faz alguma coisa achando ou entendendo ou interpretando. Estou falando aqui de maneira que não seja voluntária, mas a gente precisa tomar cuidado, né? Que muitas vezes nós usamos algum conhecimento nosso, mas de uma forma que não é legal, né? A gente pode atingir o outro com a vontade de ajudar, né? Mas que muitas vezes essa vontade está aí disfarçada mesmo, né? Então a gente tem que ser muito honesto com a gente mesmo, né? De fazer as coisas com essa visão, né? Eu estou fazendo isso porque objetivo, com que propósito, com a minha meta, né? E ele segue falando, ainda hoje eles permanecem no contexto social, afligindo e zombando dos homens nobres e dos seus ideais. Ninguém lhe escapa à mordacidade ou foge da sua gratuita perseguição. Os homens menores não perdoam os gênios, os santos, os heróis, os grandes homens que se tornam inacessíveis. Jesus sofreu-os reiteradas vezes, imarcessível e superior. E porque alguém lhe informasse que os fariseus haviam ficado indignados com a sua palavra e liberdade, ele prosseguiu. Toda planta que não seja cultivada por meu Pai será arrancada. Isso nós já vimos no capítulo anterior. Deixai-os são cegos a conduzir outros cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos vão cair no abismo. Então, isso tem a ver com todos os textos que a gente trouxe até aqui, né? Dele estar falando da importância da gente é, ter certeza daquilo que a gente está fazendo, da que a gente está falando, né? Fazer as coisas com base, com conhecimento, né? Não só com achismo, porque às vezes a gente escuta o galo cantar e acha que estamos completamente cegos, certos, né? E na verdade, às vezes a gente pode influenciar outras pessoas e e ajudá-las a ficar pior do que elas já estão, né? Então, acho que são questões até que a gente precisa se precaver, né? Esse é Divaldo ainda, tá? Ele fala, é o coração, que é da Amélia, é o coração o lugar de onde procede os sedimentos do homem e que o tornam bom ou ditosos. O alimento que percorre o aparelho digestivo não tem interferência moral. A gula, a precarivação, o crime não decorre do tipo de alimentação usada, mas sim dos valores morais do homem. E são eles que tornam impura a criatura. Lavar as mãos, atender os deveres externos, são cuidados sociais de higiene de saúde, não de comportamento ou de elevação espiritual. Então, ela está falando desses itens todos que a gente trouxe, da importância das questões espirituais e não das questões de aparência, né? Externas. Alguém quer comentar alguma coisa que a gente vai passar para o outro capítulo? Então, aqui ele vai falar sobre as numerosas curas de Jesus, né? E aqui ele está falando junto ao lago. Todos eles têm o Evangelho, que aqui é do 29 e 31. Jesus partindo dali para as cercanias do Mar da Galileia, então ele estava lá na Fenícia, então ele sai daí e desce, nós vimos que a Galileia é ali pertinho, né? Da, da Fenícia, por exemplo, né? São vizinhos. Então, ele sobe numa montanha, senta-se.
Logo vieram até ele numerosas multidão, trazendo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros. E os puseram aos seus pés e ele os curou. De sorte que a multidão ficaram espantada ao ver os mudos falando, os aleijados são, os coxos andando, os cegos a ver. E deram glória a Deus de Israel. Gente, eu queria estar lá para ver, né? Deve ter sido incrível. Então, essa é a história que é do lago, mas na verdade, né, ele fez isso várias vezes. Vamos lá. Vocês acham que existe alguma coisa, nós já estudamos isso, mas está valendo, de sobrenatural ou de maravilhoso nas curas que Jesus realizou? Como é que vocês explicariam esses fenômenos que são considerados milagres? Isso é revisão, tá, gente? Jesus fazia os milagres? Nessas curas, Jesus agia como um médico curador? Alguém? Eu acho que Jesus é, é, ele Alvin, fala mais agiu, alto que eu estou escutando mal mesmo, viu? ele, é, Jesus agiu como médico ador. Não sei se eu estou certo ou estou e, e, errado. Eu não entendi muito bem. Você falou que Jesus funcionou como médium curador. E ele não sabe se ele está enganado, E aí, entendeu? gente? Quem quer Eu também explicar para acho que ouvir? ele funcionou como médium curador de Deus, né? A E palavra ele médio também aí tinha a a palavra energia médio dele aí muito significa grande. intermediário. Jesus não precisava de ser intermediário de outros espíritos, que ele era maior que qualquer outro espírito que tivesse ali. Mas então a gente fala que ele era um médium de Deus, porque ele tinha um contato com Deus, ele tinha um canal especial com o Pai, né? Ele tinha uma conexão com Deus. Então, a palavra médio para Jesus a gente tem que tomar cuidado, né? Jesus era um curador pelas potencialidades que ele já tinha desenvolvido, como espírito que ele era puro. Já, né? Jesus já era um espírito puro, né? Já era um Cristo. Então, tudo que ele fazia, ele era anímico. Ele fazia de forma anímica, porque era o espírito dele, ele que, que tinha potencialidade para fazer todos aqueles fenômenos, né? Então pode ser muito maravilhoso até hoje, imagina, a gente vê, é sempre uma coisa que a gente, nossa, que coisa linda, né? Mas não tinha nada de derrogar as leis da natureza, não tinha nada. O que tinha dificuldade somos nós de entender até hoje como tudo se processa, como tudo isso faz, porque a gente não tem alcance, né, nem de conhecimento, nem de espiritualidade, para poder estar entendendo como Jesus agia, né? Então, ele era um espírito muito superior, muito superior. Eu tenho muita certeza que ele podia fazer muito mais do que ele fez, muito mais. Mas o que ele fez já foi bastante para que a gente pudesse, ainda hoje, ter muita Foram dificuldade de alguns entender. casos relatados, né? Muitos casos ficaram na memória só do local, do povo Aham. local. Ah, sim, a gente não. O evangelho não está completo, né? Porque são relatos, né, do que eles presenciaram e não dá para ser 100% ali, né? Tem algumas coisas que escaparam, com certeza, né? Algumas coisas que nem todos viram, algumas coisas que alguns só presenciaram. E deve ter, com certeza, tem vários outros evangélicos que são agnósticos, que deve ter outros relatos ali de, mesmo de apóstolos, né, ou até de discípulos depois que viram
né? Como Madalena, tem Evangelho de Madalena, tem Evangelho de Tomé, tem Evangelho de vários. Só que a Igreja Católica escolheu esses quatro, né? E os outros, então, é, mas tem vários evangelhos que são complementares, vamos dizer assim. Tem um que foi descoberto agora em 90, né? 1990. Nas, nas escavações que eles fizeram, né? Sim, É. Alguém quer depois da. complementar? Oi? Essênios, não é? Oi? Dos essênios, 90, acho que Eles foi. têm um nome estranho, né? Não, Que acharam. tem o Evangelho de Enoque, tem o Evangelho de. Acho que é É aquele do Zacarias, Mar Morto, né? Aquele. tem do Mar Morto, e teve agora em 1990. Quem falou isso para mim, uma madre lá do Vaticano, aquela que Ah, está estudando tá. comigo no EAD. Está Ô, trancado lá no Solange, Vaticano, mas está publicado, viu? Tem para comprar até na Amazon. eu tô rindo aqui, agora em 90. É. 90 tem 30. Trodia ali, trodia. Então, alguém quer complementar isso que o Alvin perguntou? Alguém que pensa diferente? Tem alguma coisa para complementar? Não, eu estava me lembrando das curas espirituais, que ainda se vê algumas, e que geralmente a pessoa mediunizada, né, com o espírito de um médico ou de alguma coisa, e quando se agradece, eles sempre falam assim: não agradeça a mim, agradeça a Deus. É, porque eles não fazem nada sozinho mesmo, né? Ainda mais Jesus mesmo, ele tinha uma conexão com o Pai muito grande, né? Então não dá para eles, não conseguem, eles não derrogaram leis nenhuma. É a conexão, né, que eles têm que é muito grande, que a gente não consegue entender. Mesmo hoje, quando a gente fala, quando o Frutuoso, né, o doutor Frutuoso conta das experiências dele, né, no, no centro ali de, como que No chama? lado do Luiz. Do Frei Luiz, com materialização, gente, a gente fica assim, como é que o espírito materializa uma válvula mitral e troca uma válvula cardíaca? Como é que foi isso? Né? Foi o médico que foi curado desse jeito. E eles deram a válvula, eles pegaram na mão aquilo, sabe? Eles pegaram na mão, eles viram aquilo. Então não foi uma coisa assim. Então, a gente até hoje tem dificuldade de entender isso, né? Tem muita coisa ainda de André Luiz que a gente sofre para entender, né? Porque a gente não tem condição. Podemos seguir? Vamos ver o que ele vai falar aqui. Então, o poder de curar de Jesus não era sobrenatural, era apenas sobre-humano, ou seja, a gente não consegue entender ainda, não consegue dimensionar como isso é feito. A gente tem algumas noções, mas não temos conhecimento total. Então, ó, ele tinha conhecimento, domínio sobre as leis que regem as propriedades da nossa matéria e também das outras matérias, né? Do fluido cósmico universal, enfim, ele tinha conhecimento. Um dom perfeito, exercício com maestria, bondade e lógica de profundo aprendizado para que os que tivessem olhos de ver e ouvido para ouvir. Soava como o sonido certo da trombeta que despertava os dormentes e refestelados na zona de conforto das ilusões materiais. Então, assim, Jesus veio mesmo causar essa impressão na gente, e até hoje a gente tem dificuldade, mas era importante. Se ele não tivesse vindo, gente, como será que a gente estava evoluindo até hoje? Como será que seria a nossa evolução? Eu não estou falando de evolução material, das nossas ciências materiais, eu estou falando das questões espirituais. Como será, em que momento de evolução a gente estaria, de entendimento, né? Se ele não tivesse mostrado para a gente, né?
da forma com que ele fez, né? As possibilidades que ele tinha e que, com certeza, ele só mostrou algumas, para que a gente pudesse, então, despertar. E ela fala que a imensa superioridade do Cristo lhe dava tal autoridade sobre os espíritos imperfeitos, que eram então chamados de demônio, que bastava a ele ordenar que se retirasse para que se vissem obrigados a não resistir a uma ordem formal. Então, assim, a superioridade dele era uma coisa incrível. Alguém quer comentar? Miriam, eu quero comentar, porque me chamou muita atenção o início da frase, né? Um dom perfeito exercido com maestria, bondade, lógica de profundo aprendizado para que estivessem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Ah, E lembro, né? Isso daí é muito forte, porque se a gente pensar naquela realidade do povo, né? Ali, o povo judeu, com aqueles fariseus que ali pensavam nos cultos externos, muito mais presos a isso, Jesus vem numa outra proposta, né? Falou assim: olha, para quem tem olhos e ouvidos, de ver e de ouvir, né? Então, era uma forma de um despertar mesmo. Eu foram acredito, poucos, né? mas eu acredito que se não fosse também através dessas curas, a mensagem do Cristo ficaria mais restrita ainda, se não fosse as curas, né? Eu fico pensando, porque eu me lembrei que o Elahá, ele sempre diz isso. Ah, os fariseus, a proposta deles era legítima, porque eles queriam manter aquilo que eles aprenderam dos pais, dos avós, né? De manter aquilo daquele culto externo. Aí chega Jesus com uma nova visão, curando por um despertar mesmo, daqueles Então, que estavam prontos para o ouvir. texto falou mesmo, porque eles não Né? queriam sair da zona de conforto deles. Então, eles Sim, mantinham aquele aprendizado secular. secular. Então, quando Jesus veio e falou para eles que eles estavam enganados, foi um desespero. Como Eles não assim, queriam né? sair, não queriam mudar. Tanto é que algum deles, como o Nicodemo. Nicodemos, tomou um choque. O Nicodemos acordou ali e foi conversar com ele na calada da noite, para ele explicar alguma coisa que ele não entendia, né? Então, alguns ainda conseguiram, né? O Gamaliel foi outro, né? Gamaliel. Então, assim, alguns deles foram percebendo, mas foram poucos, né? Que Então, Nicodemos pode ter percebido, mas não teve coragem suficiente para nem seguir sem pra- Jesus. Porque ele tinha que não, abandonar tudo, tem sair que da zona de abandonar tudo, conforto, né? sim. Alguns estavam prontos, outros Outros. com muita dificuldade, né? Mas pelo menos Nicodemos percebeu, ele não teve coragem, mas ele entendeu, né? Tem uns que não dá assim, né? Não quero, não aceito, e não quero fazer, isso é mais complicado. José de Arimateia também, que tinha Ah, esse templo, né? tinha alguns mesmo. Então, que ele vai falando, né, que está lá em Kardec na Gênesis, guia e modelo da humanidade, Jesus é o espírito mais puro e perfeito que Deus nos enviou, representa o tipo de perfeição moral que se pode aspirar em planos como o nosso. Sem nada prejulgar sobre a natureza do Cristo e não o considerando por hipótese não um espírito superior, não podemos deixar de reconhecê-lo como um dos espíritos da ordem mais elevadas e, por suas virtudes, colocado muitíssimo acima da humanidade terrestre pelos imensos resultados que produziu a sua encarnação neste mundo, forçosamente há de ter sido uma das missões que a divindade somente confia aos seus mensageiros direto para cumprimento dos seus desígnios. Gente, é incrível, né? Eu imagino uma entidade desse calibre, né, que foi aquele que esteve aqui nesse globo desde que a nebulosa se soltou lá do Sol, né, sabendo tudo e vem por amor, gente do céu, um sacrifício absurdo. Se a gente acha que Alcione se sacrificou, saído da esfera superior que ela estava, né? Não era tão superior, mas era superior à nossa, né? 10 anos para vir a chegar até aqui, né, modificando o perispírito para reencarnar.
Imagina, ela reencarnou porque ela já viveu nessa Terra, né? Nesse planeta nosso. Célia, por exemplo. E imagina para o Cristo como é que foi difícil, inclusive até para ele, né, adensar o perispírito, e que sofrimento foi, né? A dificuldade, E né? Maria Assim. também, né? Oi? E Maria também. Maria, José, eles eram espíritos superiores, sim. Sim, muito difícil, gente. Ô, Não, Miriam, o que para nós é sofrimento, de repente, para um espírito desse escol, né? é. É Sim, misericórdia, sim, é, mas eu estou é falando que. fraternidade, Sim, né? mas Com certeza. ele sofreu, Márcia, né? Sim, Sofreu sim, várias coisas. mas sobre o nosso ponto de vista, que eu Sim, quero dizer, mas não né? é fácil, né? Vamos conversar. Vou lá, vou entrar naquele esgoto É verdade. e vou apanhar, mas é complicado. Mas é porque não foi fácil, né? Foi séculos, anos, 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 anos dele para ele conseguir chegar até aqui. Não foi assim, vou amanhã, estou descendo. Não foi, né? Foi muito tempo de preparo de muitos. A grande maioria falhou, mas tá certo. Ok, gente? E a gente vai para o último, que é a segunda multiplicação dos pães. Só vou ler, bem nós. Aí é os últimos versículos, do 32 ao 39. Então ele fala que Jesus, chamando os discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tenho o que comer. Não quero despedi-la em jejum por receio que possa desfalecer no caminho. Então ele estava lá no meio da multidão, eles estavam lá 3 dias e ninguém tinha comido. E ele estava preocupado que eles podiam desfalecer, né? Desmaiar no caminho porque não tinha comida. Aí os discípulos disseram: De onde tiraríamos no deserto tantos pães para saciar tal multidão? Jesus lhes disse: Quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, mandando que a multidão se assentasse pelo chão, tomou os 7 pães e os peixes e, depois de dar graça, partiu-os e dava-os aos discípulos e os discípulos à multidão. À multidão. Todos comeram e ficaram saciados e ainda recolheram 7 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Não sei por que que não conta as mulheres e crianças, né? Tendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para o território de Magadã. Então, essa é a história, né? A segunda multiplicação. Vocês se Bem, ô, lembram? Miriam, bem parecida com a primeira, né? Fica quieta, ô Jorge. Eu ia perguntar se eles se lembravam da primeira Porque eu multiplicação. que fiz a primeira, e a... Você já estragou a minha brincadeira, você está entendendo? Eu queria saber se eles sabiam que foi você. Foi Georgia, foi o 44, gente. Muito parecido, assim. É interessante que depois, acho que não dá tempo, mas eu ponho no grupo. Tem um texto do Emmanuel, que está acho que é Vinha de Luz, que está até aqui, que ele vai comparando uma com a outra. E ele vai mostrando a simbologia que tem dos 7 pães, dos 5.000 homens, entre uma e outra. É muito interessante. Depois eu vou botar lá no grupo para vocês. É muito parecida. E é interessante, Jorge, porque os discípulos já tinham visto uma. E ainda eles perguntam: de onde nós vamos tirar num deserto tantos pães para saciar tal multidão? Eles já tinham visto, não é? Mateus já tinha contado. E essa primeira que você contou, ela está nos 4 evangelistas, né? E essa segunda só está em Marcos e Mateus. Então, assim, eles já Você vê, olha só como eles não entendiam, né? Porque aqui está, né? Os discípulos disseram: de onde tiraríamos no deserto tantos pães para saciar tal multidão? Já tinha acontecido, Jesus já tinha feito isso anteriormente. E já tinha até sobrado da outra vez também, né? Mas tem algumas diferenças só. Então. O que eu não sei, você chegou a tocar nessa questão se
se foi realmente materializado os pães, ah, se esses Eu pães. falei rapidamente sobre isso, né? Que existe essa dúvida, É, né? então, na verdade, existe uma dúvida aqui. Aí a Marta está falando isso, né? A multidão faminta ali estava há 3 dias, distante de casa, num lugar deserto. Há várias explicações para o fato, contudo, em termos espírita, Kardec considera a possibilidade de Jesus ter eliminado a sensação de fome mais pela irradiação de seus poderes magnéticos do que pela materialização de pães e peixes. Então, uma da possibilidade é que não houve realmente a materialização, ele não multiplicou os pães e nem multiplicou os peixes. Mas a vibração dele, o magnetismo dele, era uma coisa tão poderosa que ele, dessa forma, ele consegue saciar a fome e a sede daquelas pessoas. Então, ela segue falando, é uma possibilidade, mas pode-se pensar também que efetivamente ocorreu a multiplicação, como é relatada no Evangelho. Então, o Evangelho relata realmente que houve multiplicação, que também não ia ser nada difícil para ele. Na verdade, assim, eu não sei se eu cheguei a comentar, ou se o Marcelo comentou alguma coisa, ou se eu li e não falei, como se fosse até, porque como é relatado realmente, como se fosse uma hipnose coletiva, entendeu? Como se Jesus realmente, com seus poderes, tivesse saciado a fome de uma forma fluídica, vamos dizer assim, Jurídica, sim. não necessariamente com a materialização dos pães e Sim. peixes, É isso mas que que, ao ele. mesmo tempo, até para os apóstolos, porque senão não estaria relatado no Evangelho, nos evangelistas, houve uma, como se fosse uma hipnose coletiva, dando a impressão de que estariam realmente comendo pães e peixes. A gente, eu acho Isso que está chegou na até a Gênesis, né? conversar alguma coisa sobre isso. Acho que o Marcelo falou alguma coisa, ou eu Elisa levantou a li. mão. E esse texto aqui está na Gênesis, né? E a multiplicação mesmo está no Evangelho. Oi, Elisa. Eu não sei aonde eu vi um estudo sobre isso, mas que ele teria chegado os pães a ele e ele magnetizado, conforme ele ia partindo, ele foi magnetizando os pedacinhos. Sim, E mas aí ele esses, multiplicou. isso, mas assim, não é que foi multiplicado o pão em si. Ele pegou um pão e foi tirando um pedacinho, sabe? Esse pedacinho teria sido magnetizado e a pessoa, ao sorver aquele pedacinho de pão, tinha se sentido saciado, entendeu? Mas eram 5.000 pessoas. E ainda sobrou 7 cestos, Eles tinham ó, eles tinham nessa daqui 7 pães e alguns peixinhos. Tinha 7.000 pessoas, 5.000 homens, sem contar, 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ele tinha que ter tirado um átomo do pão para cada um, né? Porque ficou difícil assim também. Fica complicado imaginar ele repartindo aquele pão, ele teria que Eu, multiplicar. en- eu entendo essa questão de Kardec, mas me, eu acho que numa visão espiritual da questão. Mas, no fato, Mateus foi muito explícito aqui na sua fala, porque ele escreve que Jesus, né? Então, assim, eu não consigo entender pelo texto, embora entenda a Gênese, sim, essa visão que Kardec teve, mas pelo texto, eu acredito que possa ter ocorrido, sim, a materialização, a multiplicação do pão físico, pelo que Mateus relata que ele era tão Porque não foi minucioso. só Mateus, Márcia. No primeiro foram os 4, e nesse segundo Sim! foram 2. Né? Aqui, a multiplicação dos pães é Mateus e quem mais que relata? Aqui é Lucas e Mateus. O primeiro foi Mateus os e 4. Lucas, né? Então, assim, não que eu não ache a visão de Kardec super
À frente, claro, mas sei lá, não sei, isso é o que eu Pois fiz. é, tem umas coisas assim. Eu já li, eu já fiz o estudo, eu já li isso, que aconteceu também com o Divaldo, dele estar numa palestra, é completamente diferente, mas dele estar numa palestra num país diferente e não teve tradutor, No e México. não, foi na Itália uma vez que eu li, e a, ele estava como numa universidade fazendo uma palestra. Não, tradutor não chegou. Ele começou a falar e todo mundo entendeu em italiano que ele estava falando em português. Isso não foi acontecer com o Divaldo, não, já aconteceu com vários outros. Então, olha que coisa interessante. Ele falava em português e todo mundo entendia na própria língua, gente. Isso é interessante, né? Eu lembro do Divaldo relatando, só não lembrava o país. Eu lembro que foi na Itália. Eu já vi vários, não foi só Divaldo, ele já comentou outras coisas também. Eu lembro que eu fiz algum estudo, mas isso ficou muito marcado, né? Porque eu sei que foi que eu vejo. E foi também no México a questão do paralítico, não, de um paralítico que, na verdade, ele estava obsediado, que foi levado a ele para ele curar. Você lembra disso? Aldivaldo? Não estou Um lembrando. lugarejo de interior. Ah, Aí era um. E aí apareceu na porta do lugar onde ele estava. Era um povo muito pobre, todo assim, mais para indígena. sim. Então, ele apareceu um espírito de um grande líder, um grande guerreiro, etc. e tal, que aquele povo, de certa forma, venerava, Hum. respeitava, etc. e tal, né? Então ele falou, é, faz como eu te digo. Diga que é em meu nome que Ah, você vai auxiliar junto com Deus. Entendeu? uhum. E aí ele fez isso, e aí quando chegou o tal rapaz que veio carregado numa padiola com uma senhora idosa que era mãe, eu acho, acompanhando e tudo mais, porque foi colocado à prova para ele que se ele era de Deus, que ele tinha que fazer alguma algum efeito, alguma coisa. E aí ele percebeu que o rapaz estava obsediado. E Tá. aí ele dialogou com o obsessor, provavelmente mentalmente, e o rapaz se libertou, entendeu? Do mesmo jeito que havia acontecido quando ele era jovem, que o irmão faleceu, que ele ficou também um tempo acamado, porque não conseguia andar, porque o irmão que faleceu o obsedou um tempo, né? E aí foi quando ele conheceu uma senhora espírita que chegou lá, que conseguiu ver o que estava acontecendo, e aí ela fez o diálogo com o espírito do irmão e libertou-o de volta. E foi quando o Divaldo teve contato com o espiritismo, e aí, a partir daí, ela levou ele para estudar o espiritismo, Nossa. entendeu? Uhum. Então vamos para eu terminar isso. Então, Caibar Schutel fala que ele também tem outras conjecturas. Olha só, muitas pessoas têm visto nessa narrativa da multiplicação do pães uma parábola na qual se compara o alimento espiritual da alma ao alimento do corpo. Olha só, é um outro tipo de interpretação. E aí, Caibar Schutter fala que a panificação do trigo, sob as ordens e direção do Cristo no deserto, não pode deixar de obedecer à lei das materializações dos corpos,
tenham eles a natureza que tiverem, seja de carne, de massa, de pedra. Então, o que que ele está falando aqui? Que a multiplicação dos pães, para ele fazer outros pães, não é? Ele não pode derrogar as leis, né, da materialidade, né, dos corpos. Ele não pode derrogar nossas leis. Ele fala isso, né, que está aqui, né? No universo todo existe a força e a matéria. Na atmosfera terrestre, a força e a matéria se manifestam de modo frisante. No deserto e no monte, nas cercanias do Tiberíade, não poderia deixar de haver profusões de força e matéria. O que ele fala de força aqui é de fluido, né? É o fluido. A gente sabe que a gente tem Deus, fluido e matéria. Então, ele está falando aqui que o universo existe, essa questão dos fluidos e da matéria, né? Então, Jesus não vai derrubar, mas ele vai conseguir usar do conhecimento dele para fazer essa força que ele chama aqui, que é a força, esse elemento fluídico, em materialidade, em se materializando, então, dessa forma, né? Deixa eu ver se ele fala mais alguma coisa aqui. Não. Então, isso é que o Caibar Schutter tem falado. Vocês entendem de forma diferente isso? Porque ele vem falando aqui que essa narrativa, muitas pessoas entendem que ela seja como uma parábola que Jesus está comparando o alimento espiritual ao alimento material, né? O alimento que nós precisamos para o nosso corpo físico e o alimento que nós precisamos para o nosso espírito. Então, ele fala que mesmo ali no deserto, né, na cercania do Tiberíades, não poderia deixar de haver profusão de força e matéria. Então, de alguma forma, ele corrobora, no meu entender, que a Aqui, materialização foi essa totalmente questão aqui possível. não Oi? podia deixar de haver. Quando ele diz aí, não podia deixar de haver profusão de força e matéria, ele, na verdade, ele está dizendo que não poderia deixar de haver exuberância, ou seja, quantidade, né? Não deveria, que existia uma grande quantidade de força e matéria agindo Sim, e que então a naquele possibilidade de de multiplicação fazer, e exatamente. Ou seja, é é muito, possível. né? Aham. Um excesso de força e matéria que permitiram Que, que, que que materializasse. acontecesse aquela Aham. materialização. Até os fluidos dos presentes ali, né? Mais de 4.000, não Exatamente. é? Muita Também. gente, é. Muita Teve gente, gente. pois é. Então, apesar de alguns entender, ele fala isso. Eu Porque, na acho que verdade, assim, na química, na ciência, né, na física, a força age sobre a matéria, né? Existe a sim, força do ambiente, existe uma força que vai fazer com que a matéria, por exemplo, coloque a matéria em movimento, ou seja capaz de mudar a forma de um material, ou de a força também é capaz de parar o movimento de qualquer corpo. Então, assim, força e matéria estão sempre em, vamos dizer assim, consonância, a força agindo sobre a matéria para produzir os fenômenos que a gente sim. conhece, aqueles que a gente conhece, né? E com Jesus o negócio é de outro nível, é outro É outro patamar. patamar. A, a, a força e a matéria estão sempre unidas. Eu entendo dessa forma. Você Gente, eu não estou se, entendendo o ma- que ele tá... Ele está falando que a força e a matéria estão sempre unidas. Ah, tá. se, 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 se matéria, a gente não tem força. Mas a Porque matéria tem que existir, nós somos matéria, nós. Nosso corpo é o quê? É se matéria, né? é Mas a gente matéria, anda, a gente, né, se tá mas preso aqui assim, na a superfície gente, por causa da força de gravidade, a, então a força a está gente, atuando em a tudo. gente, a gente precisa se a- alimentar do saudável para poder ter a, a,
a força da Isso, aí já é a movimentação, força muscular que provém de quê? Da respiração e da alimentação. Junto ao oxigênio com glicose, produz o quê? Energia. Energia. Então, isso, as nossas células, né? Essa energia é utilizada para todo se, o metabolismo. Então, você se, tem a força agindo dentro do corpo a partir da alimentação e se, fora do corpo. Tem todo o conjunto de forças que agem para diversas finalidades, né? Então vamos É concluir que isso nós aí, estamos Alvin. chegando. Então, assim, ele fala: assim como o mestre multiplicou no deserto os pães e os peixes, saciou a multidão faminta, recolhendo-se assim a sobra, né? Muito cesto de pedaços de pães e de peixes. Assim continua ele a fazer aos que buscarem a sua palavra, aos que lhe obedecerem os preceitos, aos que lhe tomarem vivo interesse pelo seu próprio progresso espiritual. Então, ele está comparando, né? A gente, é, a importância desse progresso espiritual nosso, muito relacionado com essa fartura de ensinamento do Cristo. Tipo assim, né? A gente está com tudo aqui para continuar seguindo o nosso caminho, o nosso progresso, né? Então, as coisas que ele fez para que a gente entendesse essa necessidade da gente progredir. E aí ele segue falando, esse é o Caibá ainda. De duas naturezas eram os pães que Jesus ofertou à multidão, que pressupora seguir seus passos: o pão para o corpo e o pão para a alma, o pão que sacia a fome e o pão que sacia o espírito. Elevemo-nos em conhecimento, em reconhecimento e gratidão pelas muitas graças que cotidianamente dele vamos recebendo, e não nos esqueçamos de que bem-aventurados não será só o que ouviu a palavra do Evangelho, mas sim que puser em prática, né? Então, assim, eu acho que essa frase dele aqui, eu acho que é realmente, né, o que a gente consegue entender. Houve multiplicação dos pães, dos peixes, sim, mas do mesmo modo que eles saciaram a, a- as necessidades do corpo, Jesus, com a sua palavra, também saciava a fome do espírito, né? A possibilidade da gente crescer espiritualmente e evoluir. Então, eu também entendo dessa forma. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, ó, do livro Fonte Viva. Então, aqui eu vou passar lá no grupo, tá, gente? Porque ele vai fazendo comparação com os dois episódios. E Filha, você ele tem 10 minutos, tá ainda. Então, de repente, dá tempo de você dá. fazer. Né? Bom, Vê aí. é interessante, porque ele fala assim: na primeira multiplicação, dirigida aos judeus, ocorre com 5 pães. Aí ele vai falar para o povo judeu, o número 5 poderia representar o quê? O Pentateuco, o mosaico, os 5 primeiros livros da Bíblia, que eu nem vou perguntar. Ou seja, o alimento da alma judaica. A segunda, dirigida aos gentios, ocorre com 7 pães. Segundo a crença popular, existiam no mundo 70 nações pagãs, listada em Gênesis 10, a Tábua das Nações. Por isso, 7 simbolicamente representa esses povos. Olha que interessante, gente. É um jogo de. Então, você vê, tem diferença, né, do número de pães referentes ao Pentateuco mosaico ou às 7 nações, né, 70 nações, a Tábua de Nações. Na primeira, eram 5.000 homens, sendo o número 5 simbolicamente forte para os judeus. Na segunda, eram 4.000 homens. O número 4, em sua simbologia, representa os 4 pontos cardeais na Terra, englobando assim. Quatro não, 7, Miriam. Oi? Não é? A segunda, 4.000 homens, são 7 Não, é pães. norte, sul, leste, oeste. Não, Né? não, não. E o número 4? Pontos cardeais da Terra. Então, norte, sul, leste, oeste. Porque ele diz assim, na primeira multiplicação era 5.000, sendo os Homens. 5 números, né? Na Ah, segunda eram 4.000 homens. sendo o Aí ele número está 4. falando do número de pães, está falando do número De 4, Número pessoas. tá? 4, é. Número de pessoas. Porque o primeiro Entendi. ele citou 5.000 homens. No É. segundo, foram 4.000 homens. Por que ele está falando isso? Porque a primeira foi para os judeus.
E a segunda foi para os gentios, foi para todos os outros. 70 nações pagãs, você está entendendo? Então, enquanto a primeira era simbolicamente o número forte para os judeus, a segunda englobava os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, né? Aí fala, na primeira sobraram 12 cestos. 12, lembra o quê? 12 tribos de Israel. Na segunda sobraram 7, que de novo faz alusão a 70 nações pagãs. Interessante essas coisas, né? Isso é Emanuel? É Emmanuel. Aí ele continua. Na primeira, as pessoas tinham vindo de cidades vizinhas da própria Galileia, porque foi ali para os judeus, foi uma coisa mais caseira. Na segunda, havia gente de vinda de longe das nações pagãs, 70 nações, vinda de longe. Então, aí ele abrange praticamente o resto do planeta, né? Na primeira, o tempo de permanência da multidão é de um dia. Na segunda, foram 3 dias sem comer. O número 3 lembra o dia da ressurreição, fato que marca o anúncio do evangelho a todos os povos, inclusive os gentios. Na primeira multiplicação, a multidão se divide em grupos de 50 pessoas para comer, lembrando a caminhada pelo deserto com Moisés, em que o povo de Israel estava organizado em grupos de 150. É incrível, só Emmanuel, né? Na segunda, as pessoas se organizaram espontaneamente para comer, mostrando liberdade perante as estruturas judaicas. Olha como ele vai costurando, gente. Então, até isso, a questão deles se reunirem, ele se reúne como Moisés no deserto, eles trazem bem arraigado, né? Que era um grupo de 50 e grupo de 100. A segunda, como era o resto do mundo, assim, os outros 70, né, que representavam o resto do que tinha no planeta, as outras nações, eles foram espontaneamente, assim, mostrando que existia liberdade, não era como a estrutura judaica, né? Eles foram enfim, por se sentir melhor daquele jeito, né? Com a- com as pessoas que eles mais se davam, né? Então, eles foram por afinidade. Aí ele fala que na primeira, os discípulos têm iniciativa. Olha que interessante. Na primeira, os discípulos tomam a iniciativa e se afligem com a fome, mostrando preocupação dos primeiros cristãos em transmitir o evangelho aos judeus. Tá vendo? A coisa também é meio assim. Na segunda, os apóstolos não reagem, até Jesus adverti-los da fome do povo. Vê como que eles, é diferente mesmo a reação dos apóstolos, né? Inclusive, tem uma parte lá que você leu, no texto que você estava lendo, que fala assim, hábito infeliz, né? Hábito, Quer dizer, porque é da mulher, né? não, de Jesus, quando na multiplicação dos pães e peixes, quer dizer, os apóstolos não tomaram a iniciativa, né? Ah, sim, sim, tá certo, é. Então você vê que interessante, né? E eles já tinham visto aquilo. Olha como assim, né, não é uma coisa tipo protecionismo dos judeus, eles eram judeus, vamos lá proteger. Ó, o meu povo está com fome. Agora o povo do resto do planeta, não é nem frego para eles, né? Então, uma coisa meio Por assim. isso que teve que vir Paulo apóstolo. Oi? Por isso que Saulo teve que vir e se transformar em É apóstolo. apóstolo, é. E ele também era bem judeu, mas ele que foi, né, os gentios, É. né? Então, aí na segunda, tá, então, aí na segunda Jesus sente compaixão, porque eles estão os 3 dias sem comer, indicando que também os pagãos são percebidos e amados por Deus. Então, aqui é um contra, né, ele faz um link, né, entre a primeira, que é dos judeus, e a segunda. É porque você não leu o 8, você pulou o 8 aí, Ai, foi aí, ó, desculpa. o 8. Na Na primeira primeira, multiplicação, Jesus sente compaixão, é isso que eu li, né? Porque eram como ovelhas sem pastor. Cita-se assim uma profecia de Ezequiel, que anuncia que Deus vai ocupar-se da fome do seu povo. Do povo o quê? Seu povo judeu, né? O judeu entendia isso, né? Deus era o Deus único, Deus dos judeus. E na segunda, ele já tem Jesus tem essa atitude que aí indica que os pagãos são percebidos e amados por Deus. 9.
Na primeira multiplicação, a multidão senta-se na relva verde em uma alusão direta ao Salmo 23, do Bom Pastor. Eu sou o bom pastor, nada me esforçará, assim, né? E na segunda, as pessoas sentam-se sobre a terra, simbolizando a universalidade, a totalidade do mundo, de onde vêm os pagãos. Achei muito interessante o que ele faz, né? Nossa, 10. Na primeira, as sobras entre 12 cestas, a palavra grega usada no texto original para cesta é kófilos, que indica um recipiente pequeno feito de cana e vime, comumente usado pelos judeus. Na segunda, as sobras enche 7 cestos. Aqui o termo grego usado é espúris, referindo-se a cesto grande de corda usado pelos pagãos para suas atividades. Como é que a gente percebe isso, gente? Na primeira multiplicação, Jesus tomou os pães e pronunciou a bênção. Na segunda, Jesus tomou os pães e deu graça. As duas expressões significam a mesma coisa, refletindo o ato de agradecer a Deus pelo alimento antes de comê-lo. Mas pronunciar a bênção é a expressão típica que usavam os judeus em família. E dar graça é a fórmula usada nos ambientes gregos, que eram pagãos, sendo mais correta entre eles. Jesus sabia disso, os discípulos também. Eles tinham entre eles, né? Acho que termina. A pergunta denuncia a necessidade de alguns concursos para o serviço da multiplicação. Conta-nos o evangelista Marcos que os companheiros assentaram-lhe 7 pãezinhos, dos quais se alimentavam mais de 4.000 pessoas, sobrando apreciável quantidade. A imagem compele-nos a meditar quanto ao impositivo da nossa cooperação para que o celeste benfeitor nos felicite com os seus dons de vida abundante. Poderá o Cristo edificar o santuário de felicidade em nós e para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade em nosso coração? Muitos esperam o milagre da manifestação do Senhor a fim de que se lhes sacie a fome de paz e reconforto. Mas a voz do Mestre no monte continua ressoando inesquecível. Que tendes? Em qualquer terreno de nossas realizações para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio que estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. Achei muito interessante esse texto de Emmanuel, né? Como é que ele enxerga coisa que a gente é incapaz de enxergar, né? Eu acho que tem muita coisa disso aí dentro da Cabala, provavelmente. É provável. Porque a Então, Cabala, cada letra tem um valor, né? E que ela tendo um valor, e ela tem um número. Cada letra tem um número. E esses números vão significando outra coisa, entendeu? E aí eles tiram provavelmente dando o sentido oculto do texto, entendeu? uhum, Por isso esses estudos da Cabala não acabam nunca, porque eles vão fazendo, vão fazendo, vão fazendo, e conforme a tradução que eles pegam, ou o texto original que eles têm acesso, eles vão refazendo e aí eles vão pegando os sentidos ocultos. E Emmanuel, como espírito, tinha acesso a tudo isso. muito. Ô, Miri, coloca esses slides ali no grupo de tá, qualquer eu vou maneira, colocar. porque é bem É muito interessante, né? interessante, né? Muito mesmo. Então, gente, dessa forma, a gente até achou que pudesse começar a narrativa 3, Também né? Que achei. seria, né? Mas a pessoa se prolonga. Menina, eu tirei um monte de slide para falar a verdade, Mas viu? brincadeira, eu acho que a gente não tem pressa aqui, né, gente? Brincadeiras à parte. E então, na semana que vem, a gente vai iniciar a narrativa 3. Geórgia e Miriam, com isso a nossa programação vai ser alterada. Eu vou colocar lá no grupo atualizada, tá? Porque no dia 19 a gente vai ter uma visitante. Então, acho que Geórgia sua vai passar para dezembro, se eu não me engano. Então, gente. Alguém, né? A gente já está um pouquinho adiantado no horário. Se alguém quer fazer ainda alguma pergunta, alguma coisa, podemos encerrar? Podemos? Sim.
Então, bora lá. Elisa, faz a prece para gente final? Não, tá ruim. Tá ruim. Solange, faz pra gente então. Só um instante, me dá Tá um bom. segundinho de concentração. É assim, Deus nosso Pai, acabamos de estudar mais um trecho do Evangelho de Jesus, tentando o máximo possível captar as mensagens mais puras e mais fiéis dessa grande luz que veio à Terra. Agradecendo a palestrante, agradecendo a toda a espiritualidade presente, que protege esse estudo, a Meimei, agradecendo a todos os que vieram para estudar conosco e agradecendo a Deus a possibilidade da existência do estudo, pedindo a proteção para que esse estudo prossiga, sempre com muita luz, muita claridade, muita paz. Pedimos a permissão para o encerramento desse estudo, dessa terça-feira. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Solange. Mira, obrigada.